Olá, turma! Na nossa aula de hoje nós vamos estar falando sobre as relações métricas do triângulo retângulo. E aqui a gente vai estudar o tão famoso Teorema de Pitágoras. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que vem a ser um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, como a gente viu na outra aula, é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Então, a gente pode até se basear tirando ele da metade de um retângulo. Então, tem um retângulo aqui. Vou traçar aqui uma diagonal. E aqui posso apagar um dos dois lados, porque aqui já dá para se ver que tem aqui um ângulo de 90 graus. Então aqui um ângulo de 90 graus. Então a gente aprendeu que todo triângulo que possui um ângulo de 90 graus, né, que são um encontro de retas perpendiculares, né, ele é um triângulo retângulo. Então vou apagar essa parte aqui, ó. Vai sobrar só metade de um retângulo. E aqui está indicando que eu tenho um triângulo retângulo. E aqui estão os seus ângulos internos. Esses ângulos internos, que eu estou nomeando de alfa e teta, eles são menores que 90 graus. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei que eles são ângulos agudos? Que teta é menor que 90 graus e que alfa também é menor que 90 graus. Da onde que eu sei que esses ângulos são agudos? Porque a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Então esse aqui já é um ângulo de 90. Então você conclui que alfa mais teta mais 90 graus, quando somos os três ângulos, pelo teorema fundamental de qualquer triângulo, tem que dar 180. Ou seja, alfa mais teta é igual a 180 menos 90. Joguei para cá subtraindo. Então você conclui que alfa mais teta é igual a 180 menos 90, vai dar 90 graus. Ou seja, se a soma dos dois ângulos internos dá 90 graus, ou seja, forma um ângulo reto, né? Esses ângulos até recebem um nome especial, uma denominação especial. Quando dois ou mais ângulos somados formam um ângulo de 90 graus, eles são chamados de complementares. Ou seja, para formar um ângulo de 90 graus, eu preciso da soma dos dois. Se eu preciso da soma dos dois, logo concluo que eles têm que ser menor do que 90 graus para quando somar, poder gerar um ângulo de 90 graus. Se a soma deles dá 90, significa que eles individualmente é menor que 90 graus. Aí alguém pode supor, um pode ser 0 mais 90. Aí o outro, um vai ser 0, outro vai ser 90. Não existe isso, porque aqui existe uma projeção, uma abertura angular. E então, a abertura angular 0 seria isso aqui, ó. Você tem duas retas, aqui tem uma abertura angular. Cada vez que você vai diminuindo, quando chegar a 0, vai estar duas linhas em cima, coincidindo. Então, essa possibilidade aqui é descartada, né? Então, no caso, um poderia ter 0,1, o outro ia ter 9,9 graus. Então, é 89,9. Então, são ângulos agudos, né? Ângulos menores que 90 graus, só para a gente lembrar, são agudos. Isso aqui é só para a gente ter uma noção, mas na verdade a gente vai trabalhar com as medidas, com as métricas dela, porque aqui o Teorema de Pitágoras, ele vai sempre me dar um lado desconhecido desse triângulo, que é o que me importa saber na aula de hoje, e através do lado desconhecido eu vou poder calcular tanto o perímetro como a área desse triângulo, que é o que também nos importa hoje. Então, o que a gente precisa saber? Que o triângulo retângulo tem um maior lado. O maior lado é o lado do ângulo de 90 graus. Então, é isso aqui que vai me interessar agora, para as medidas. Então, aqui está o ângulo de 90 graus. Então, esse lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, vai ser o maior lado do triângulo. Então, esse lado aqui, ó, que faz oposição ao ângulo de 90 graus, é o maior lado que o triângulo vai ter. Ele vai ser chamado de hipotenusa. Recebe a denominação especial, hipotenusa. Ok? E esses lados que ajudam a formar o triângulo, eles vão ser chamados de catetos. Então aqui cateto e aqui é chamado de cateto. É só a gente lembrar.
seja em qualquer posição que ele tiver, os lados que ajudam a formar um ângulo de 90 graus é que são os catetos. Pronto, fica fácil de você verificar isso aqui. Então, por exemplo, eu fiz uma linha aqui, outra aqui, vou formar o triângulo em outra posição. Aqui, ó, já dá para ver que está um ângulo de 90 graus. Então, a gente já consegue concluir que esse lado aqui é o cateto e que esse lado daqui é o cateto. Agora, para fechar essa abertura que ficou, é como se fosse um buraco, eu tenho que colocar uma tampa, né? E esse vai ser o maior lado, que vai supor um ângulo de 90 graus. Então, isso aqui que vai ser a nossa hipotenusa. E como a gente já viu, né? Agora a gente vai ao teorema de Pitágoras. Aqui eu vou chamar de A, um cateto eu vou chamar de B e outro cateto eu vou chamar de C. Representa na medida dos lados, né? Só para ficar aqui evidente que quando eu faço isso, eu estou me referindo à medida dos lados. Então aqui, ó, vai ser o lado de um cateto, o lado de outro cateto e a hipotenusa. Quando eu faço isso, eu estou me referindo, né, que A, B e C são os lados. Então, aqui o A é a hipotenusa, o B representa o outro lado aqui e o C. Tá? O que a gente tem no teorema de Pitágoras, que é o teorema métrico, que estabelece a relação entre a hipotenusa e seus catetos? Em todo triângulo retângulo, a gente aplica o teorema de Pitágoras. Lembrando, em todo triângulo retângulo, só posso aplicar isso no triângulo retângulo. Então, teorema de Pitágoras. O que é o teorema? Opa, deixa eu escrever para ficar aqui mais nítido. O que preconiza, né? O que diz o teorema de Pitágoras? Que é o que a gente precisa estabelecer. Então, vamos lá. Nosso teorema de Pitágoras. Então, nosso teorema de Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras diz? Então, o teorema de Pitágoras nos diz o seguinte. Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. Soma dos quadrados dos catetos. Essa é a relação que a gente tem sobre o teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras preconiza que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, esse é o famoso e conhecido teorema de Pitágoras. É isso que ele diz em relação a um triângulo retângulo qualquer. Que o quadrado da hipotenusa tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. O que vem a ser isso? Vamos agora colocar esse conceito em prática. Ok? Então, você tem o triângulo retângulo, como a gente viu acima. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, você tinha um triângulo acima. Você tem o A, o lado B e o C. Então, vamos colocar aqui. A hipotenusa é A. Então, quadrado da hipotenusa A ao quadrado é igual ao outro lado ao quadrado B
mais c ao quadrado. É isso que quer dizer o teorema de Pitágoras, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então esse é o nosso teorema de Pitágoras. Então vamos pegar aqui um exemplo prático de aplicação. Você tem um triângulo retângulo aqui. Aqui está o teu ângulo de 90 graus. Faz um triângulo melhor. Você tem aqui um triângulo retângulo. Pega em posição diferente para não ficar só adaptado, que o triângulo pode aparecer numa posição só. Você tem aqui um triângulo retângulo. Aqui você sabe, você está procurando a medida daqui da hipotenusa, que é x, mas você sabe que o lado mede 3 e o outro lado mede 4. Então o que você tem? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então você tem aqui x ao quadrado é igual 4 ao quadrado vai dar 16. 3 ao quadrado vai dar 9. Então x ao quadrado é igual 16, aliás, 16 mais 9 vai dar 25. Então x é igual. O inverso da potência é tirar a raiz, porque você está perguntando que número que é elevado ao quadrado é 25. Ora, esse número é a raiz quadrada de 25. O inverso da potência é extrair a raiz. Então, raiz quadrada de 25 é 5. Isso aqui é importante a gente saber. E esse teorema ele pode ser aplicado não somente para achar para achar a hipotenusa, mas também para achar qualquer um do cateto. É claro, para aplicar o teorema você tem que ter pelo menos dois lados do triângulo conhecido. Então vou pegar um outro exemplo aqui. Agora vamos botar o cateto desconhecido. Vamos supor aqui, a gente já sabe que aqui é 3, mas vamos ver se essa relação ela vale mesmo. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, a gente já sabe que a hipotenusa dá 5, e esse cateto aqui a gente não sabe que é 3. Como é que se aplica? A mesma coisa. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem é a hipotenusa? 5. Como é que eu sei? Porque está em oposição ao ângulo de 90 graus. B. Aí você escolhe aqui. B pode ser qualquer um dos lados. Se você escolher aqui que é Y, e aqui é 4, não tem problema. Né? Como você pode escolher que aqui é 4 e aqui é Y, não tem problema, vai dar no mesmo. 5 ao quadrado dá 25. 4 ao quadrado é 16, então vai ficar 16 mais y ao quadrado. Eu tenho que isolar o y. Para isolar y, eu tenho que tirar o 16 daqui. Lembra que não tem sinal vale de mais. Então ele vai vir para cá, vai passar a ser menos. Então você tem 25 menos 16 igual a y ao quadrado. 25 menos 16 é 9. Você pode dizer que é igual a 9 ou falar que y ao quadrado é igual a 9, que dá no mesmo. Novamente, com o inverso da potência, tirar a raiz. Você está perguntando que número que elevado ao quadrado dá 9. Esse número é a raiz quadrada de 9. O inverso da potência é extrair a raiz. Raiz quadrada de 9, 3. Bom, com isso eu teria aqui os valores dos lados do triângulo que eu estava querendo encontrar. E é importante saber isso porque eu posso, num problema, te pedir tanto a medida, como também te pedir o perímetro e a área. Então, por exemplo, se você tem aqui o triângulo retângulo, agora a gente já sabe que aqui mede 5 e encontramos esse valor que mede 3. Se eu pedir o perímetro, o que é o perímetro de um triângulo? O perímetro de um triângulo, que a gente representa por 2P, é a soma de todos os lados. Então vamos dizer que aqui tem 4 metros, 5 metros, 3 metros. Eu iria medir 4 metros, mais 5 metros, mais 3 metros. Isso aqui é o perímetro. O perímetro vai ser a soma de todos os lados. Então 4 com mais 5, 9. 9 com mais 3, 12. Então aqui daria 12 metros.
Se eu pedisse o semiperímetro, que a gente representa por P, semiperímetro é a metade do perímetro, tá? Semiperímetro é a metade do perímetro. Se fosse o semiperímetro, você pediria aqui 12 metros, a metade de 12, 6. Então, semiperímetro seria 6 metros. Então, posso pedir perímetro e área. Semiperímetro é metade. Agora, o que é a área? A área seria a região que ocupa, certo? Ela ocupa uma região plana. Isso tudo aqui, ó, toda essa região aqui, ocupada por ela como se fosse um terreno. Vamos dizer que você tem um terreno nesse formato. Toda essa região que o teu terreno tem, isso aqui é chamado de área. Isso aqui é medida de uma medida bidimensional, tá em 2 dimensões. Então tudo isso aqui seria a tua área, né? Vamos dizer que tu comprou um terreno no formato de um triângulo. Isso aqui tudo seria a tua área, a delimitação. Então como que calcula, no caso, a área? A área de um triângulo retângulo é o produto dos seus catetos. Em todo triângulo, a área é igual a base vezes altura. Essa é a fórmula. Só que a gente vai ver depois isso posteriormente. No caso do triângulo, a área de um triângulo é cateto vezes cateto dividido por 2. Então, ó, área, qual é o cateto? 4. E qual é o outro cateto? 3. Então, 4 vezes 3 dividido por 2. Lembrando, para não errar a dimensão, aqui é metro vezes metro. Isso aqui é bom lembrar para não errar na hora de colocar a dimensão. 4 vezes 3, 12. M vezes M, M ao quadrado, porque eu estou trabalhando com medida de superfície. Então não é metro, metro é medida linear. Então, quando estou falando de perímetro, medida linear é metro normal. Quando eu estiver falando de área, de região, de superfície, é quadrado. Está em segunda dimensão, tem 2 dimensões. Uma coisa é uma linha, outra coisa é essa aqui, ó. Duas dimensões, ó, formam uma região. Uma dimensão só forma uma linha. Então, 12 dividido por 6, 6 metros quadrados. É 6 metros quadrados, é diferente do semiperímetro. Os valores são iguais. Semiperímetro também dá 6. Porém, aqui, quando a gente fala de semiperímetro, é como se eu estivesse juntando todos os lados que esse triângulo tinha. 4, 5 e 3. Para formar uma linha só. Então, por isso que é metro. É metro mais metro mais metro. Aqui não. Aqui eu estou trabalhando com região, né? Aqui determinado por 3 e por 5, por 3 e por 4, que são os catetos, isso aqui vai me dar essa região aqui, ó. A região que está delimitada pelo comprimento e pela largura. Então, isso aqui é em metros quadrados. Então, são essas as relações métricas de um triângulo retângulo. A gente tem o teorema de Pitágoras para achar o lado que for desconhecido. Uma vez conhecendo os 3 lados, a gente pode calcular o perímetro. E se a gente conhecer os 2 catetos, a gente pode calcular a área desse triângulo retângulo. Então, leiam os exercícios, retornem a aula quantas vezes for necessária, para que vocês possam resolver os exercícios que são propostos aí. Até a próxima aula. Deus abençoe a todos.